Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 25, versículo de número 10. A irmã Jane está aí atrás aí? Cadê a irmã Jane? Irmã Jane, vem aqui mesmo. Fica aqui do meu lado aqui. Você vai orar aqui. Glória a Deus. Quando eu estava orando por você no carro, Jane, o Senhor falava no meu coração bem assim: filho, o adversário se levantou porque ele sabe o que eu quero fazer com ela hoje. Amém. E quando eu orava por você lá dentro do carro, o Senhor me mostrava você orando aqui antes desse trabalho. O que Deus vai fazer não sei, mas Deus tem uma palavra a ser orada através dos seus lábios. Aleluia. Êxodo capítulo 25, versículo de número 10, diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e a porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Versículo de número 15. Os varais ficarão nas argolas da arca e não tirarão dela. O 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Coloca somente a Bíblia no assento, por favor. Glórias a Deus. Curva a sua cabeça por um minuto. Aleluia. Glórias a Deus. Irmã Jane, vem cá, faça uma oração aqui, para Deus manifestar a glória dele. Aleluia, Deus. Só da amada igreja, Pai Senhor, amém? Amém. Nós sabemos que só o Senhor é que pode fazer, né? Verdade. Saiba de uma coisa, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode alcançar e nos dar vitória nessa noite. Só Ele que pode resolver os nossos problemas. Só Ele que pode fazer algo sobrenatural na tua vida. Às vezes você chegou nessa noite aqui e não está entendendo o que está acontecendo, mas você sabe que o Senhor trabalha como Ele quer e faz o que Ele quer nesta terra. Ele usa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer. E saiba de uma coisa, a luta pode estar grande, mas saiba que a certeza, ela virá. Muitos que chegou aqui nessa noite, o Senhor falava no meu coração, que muitos chegou aqui nessa noite que não sabia, que às vezes pensavam assim: Senhor, o que vai ser de mim? Às vezes eu não vou lá hoje, será a última vez. Mas o Senhor diz para você: não se preocupe, porque Ele está no controle da situação. O Senhor vai resolver. O Senhor é um Deus no oculto e escondido. Em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos orar nesta noite. Que não seja eu, Senhor, mas o Teu Espírito direcionado. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, como os lugares de adoradores na Tua presença. Senhor, venha fazer a Tua vontade. Pai querido, Deus de amor e Deus de bondade, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor é fiel. Tem liberdade sobre nossas vidas. Tem liberdade neste lugar, Pai, porque nós já sentimos a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, Senhor amado, acampa, Senhor, o anjo sobre os Teus filhos. Pai, derrama sobre cada um de nós, Pai, que nós precisamos de bênçãos, de transformação, Pai. Espírito Santo de Deus, aleluia. Só Tu és fiel, Jesus. Faça como Tu queres, Pai. Faça, Jesus, mexe aqui lá neste lugar. Deus, derrama fogo sobre este lugar. Pai, o Senhor é poderoso, Pai, sabe todas as coisas. Oh, Jesus querido. Ah, xalamandaias. Oh, Jesus, Tu és poderoso, Pai. Senhor, derrama, Senhor Jesus. Tem vidas neste lugar, Senhor, que precisa sentir o Teu toque. Mas o Senhor é fiel em abençoar. Em Jesus, oh Senhor amado, nós sentimos a Tua presença. Jesus, derrama. Senhor, derrama um fogo poderoso. Jesus, derrama o Shekinah neste lugar. Oh, Jesus
contigo, hein, filha? Ah, filha, tu não sabe o mistério que eu tenho contigo, hein? Ah, chique a lamandaia. Te digo assim, filha, tu nesta semana tu passou algo diferente. Ah, filha, como eu tenho visto o teu sofrimento, como eu tenho visto as tuas lágrimas, hein? Mas eu te digo assim, filha, somente descansa, somente espera, porque eu te digo assim, eu faço como eu quero, da maneira que eu quero, hein? Te digo, filha, não se preocupes não, hein? Não se preocupes não, porque tudo está no meu controle, filha. Não se preocupes. Para eu te dizer assim, ó, filha, como eu estou contigo, ó, te darei um sinal assim, ó. Ixi, que alamanaias, xalabababala, xalabadaias, iquixe alamanaias, ixe alajalabadaias. Só tu és poderoso, Jesus, e pode neste lugar. Espírito Santo, faça como tu queres. Senhor Jesus, tu és poderoso, tu és grandioso, Jesus. Cadê a Luciene? Aleluia. Só o Senhor é Deus na tua vida. Luciene, o Senhor fala para você que muitos têm se levantado contra você. Muita luta tem vindo contra a tua vida. Muitos têm se apontado. Mas o Senhor fala contigo assim: não se preocupes, porque aqueles que têm se levantado contra ti, eles vão ver o que o Senhor vai fazer contigo. Ele te diz assim: não se preocupes, porque o Senhor tem algo diferente contigo, mulher. Eu te digo assim: não te escondas do que eu quero fazer contigo, hein? O Senhor diz assim, ó: eu vou abrir uma porta para ti. Tu precisas. Tu tem pedido assim: Senhor, eu quero essa porta aberta. E o Senhor, Ele vai te dar um sinal. O Senhor, Ele vai tirar a ansiedade do teu coração. Ele toca de uma maneira que tu nem não vai entender, hein? Mas eu te digo assim, filha, eu sou contigo. Muitos olham para ti e te veem como uma menina linda, mas não sabem o que você passa por dentro. Mas te digo aí, eu te toco de uma maneira diferente. Não se preocupes contigo. O Senhor fala assim: não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou o teu Deus, hein? Algo diferente farei na tua vida. E você vai subir mais um degrau, hein? Eu te digo assim, filha, tu vai subir mais um degrau. Ah, chique alamanaias. Te digo assim, filha, ó. Muitos aqueles que viram assim, ó, que fizeram assim contigo, ó. Ó, chique alamanaias, eles vão ver, ó. Ó, ó, ó. Aleluia, Jesus é mesmo, Deus. Vai naquele lugar mesmo, Senhor. Ah, chique, ah, chique alamanaias. Oh, Jesus, tu és poderoso, Santo Deus. Jesus, derrama fogo, faz algo sobrenatural neste lugar. Jesus, tu és fiel. Ai, oh, chique alamanaias. Ai, derrama o fogo. Derrama, Jesus, algo sobrenatural, Senhor. Jesus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Ai, é Jesus. Só o Senhor é Deus, Pai. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor falou para uma pessoa nesta noite. Ela chegou aqui nesta noite muito desanimada. E ela falou assim: Senhor, o que é que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer? Mas o Senhor te diz assim: ó, filha, eu sou contigo. Eu faço como posso. Eu te digo aqui, eu sou o Deus do impossível, hein? Eu te digo assim para essa pessoa nesta noite. O Senhor me fala quem é ela. Mas o Senhor fala para você, filha: não se preocupes. Somente me busque. Se ajoelhe na madrugada. O Senhor vai tocar nesta pessoa. Que eu estou falando aqui que não sou eu. Mas o Senhor te diga assim, filha: eu dentro de 3 dias eu vou te dar essa resposta, hein? E você vai trazer um testemunho aqui neste lugar. Para te dizer que somente o teu nome, o nome do Senhor vai ser exaltado aqui na terra. Aleluias. Obrigada, Jesus, pelas tuas misericórdias. Nós te louvamos e te adoramos, Pai. Abençoa, Senhor, os teus filhos deste lugar. Nós sabemos, Senhor, que cada um, Senhor, chegou aqui a resposta, pedindo a resposta de alguma situação. Mas o Senhor é maravilhoso em nos abençoar, nos derramar graça, nos derramar poder, Jesus. Ah, Espírito Santo. Ah, Jesus, quantos corações tristes, quantos corações amargurados, Jesus. Mas o Senhor é fiel em fazer. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a casa é dele, o espaço é dele, ele usa como ele quer, a unção é dele, aleluia. Tipo um pouco de água.
A unção é dele, a graça é dele e os vasos também é dele. Aleluia. Que você tenha liberdade na presença de Deus. Queridos, a palavra do Senhor aqui onde nós lemos diz que o Senhor agora ele pega Moisés e começa a instruir Moisés sobre o tabernáculo. Por que a necessidade do tabernáculo? Porque o povo estava saindo de uma cidade onde tinha vários deuses do Egito. O povo estava saindo de onde o povo tinha um costume de idolatria, adorar vários tipos de deuses, a se curvar perante vários tipos de imagens. E agora o Senhor ele está levando esse povo para o deserto. Então quando chega no deserto, Deus começa a preparar a sua casa no meio do povo, para que o povo não viesse ter a necessidade de adorar o sol, adorar a terra, adorar o vento, adorar répteis, animais, como o povo que eles estavam lá dentro do Egito era o costume daquele povo. Então o Senhor leva Moisés em cima do monte, e diz a Bíblia em Hebreus que Moisés entrou dentro do tabernáculo. Moisés ele entrou dentro do céu. O único homem que entrou dentro do céu para ver o tabernáculo da forma que Deus mostrou foi Moisés. Porque a palavra nos diz que quando o Senhor dá toda a instrução para Moisés, o Senhor ele fala para Moisés no meio de todas as instruções da seguinte forma: Moisés, faça como eu te mostrei. Moisés, faça como você viu. Então o Senhor logo está dizendo que ele esteve lá, ele viu as coisas do tabernáculo, ele viu tudo que tinha, os utensílios do tabernáculo, a maneira das cortinas, de tudo. Então Deus agora começa a instruir Moisés: Moisés, a cortina vai ser desta forma, eu quero couro de texunga, eu quero de cabra, eu quero também de bezerro. Ele começa a instruir Moisés: Moisés, eu quero utensílios, eu quero lavatório nesse tabernáculo. Moisés, agora também eu quero uma arca. Você vai fazer essa arca, Moisés. Essa arca você vai fazer. Eu quero que você coloque 4 argolas ao redor da arca. Eu quero também, Moisés, que você faça 2 varais, para que quando for essa arca carregada, elas vão ser carregadas pelo ombro do sacerdote, vai ser carregado pelos levitas. Querida, a palavra do Senhor nos diz que quando Deus está dando a instrução para Moisés, aqui no versículo de número 11, ele diz assim, ó: de ouro pura cobrirás, por dentro e por fora cobrirá. Interessante que Deus, quando ele fala para Moisés: se nós vamos fazer um caixote, nós vamos ter que pintar aquele caixote, meu pastor. Se nós formos pintar ele primeiro, nós vamos pintar ele todo por fora, e depois que nós vamos pensar em pintar por dentro, ou talvez pela boniteza por dentro, onde vai esconder, ninguém vai ver todo mundo por fora, nós simplesmente pintaríamos por fora, e por dentro seria madeira normal. Por dentro nós não nos preocuparia. Mas Deus não, Deus é diferente. Deus, assim como nós olhamos a beleza exterior, Deus é diferente. Deus falou: ei Moisés, eu quero que você faça essa arca de madeira de acácia, e você cobrirá ela de ouro por dentro e por fora. O Senhor falou primeiro por dentro, porque assim como Ele trabalha na minha vida e na sua vida, a beleza do homem primeiro não pode ser exterior, porque a primeira beleza do homem tem que ser no interior do homem. Porque eu te falo uma coisa: a beleza exterior, ela não muda nada. A beleza exterior, ela não compete, aleluia, em te edificar espiritualmente, não. Mas a beleza interior do homem, o olho do homem brilha, o sorriso brilha. Quando o homem está com a alma alegre, ele se encosta perto de alguém que está triste, desanimado, aquela pessoa é contagiada pela alegria daquela pessoa. Muitas das vezes a pessoa no seu exterior está passando o que você está passando: dificuldade no casamento, dificuldade com o filho, dificuldade financeira, dificuldade no convívio com muitas pessoas, talvez perseguindo, rejeitando aquela pessoa. Mas quando ela dá um sorriso
sorriso alegre, aquela beleza interior dela, nem parece que ela está com esse tanto de dificuldade. Eu quero já lançar uma palavra para você nessa noite. Talvez você também está se preocupando com o seu exterior demais, e Deus está falando como falou para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem está pensando no carro, o homem está pensando na casa, o homem está pensando no bolso cheio, o homem está pensando no rosto lindo demais, o homem está pensando numa roupa linda. Eu estou olhando quem está no campo descartado, ninguém dá crédito para ele, está cheio de carrapicho, está fedendo a ovelha, mas está lá cuidando dela. Ele tem um coração segundo o coração de Deus. Ele não tem carro, mas ele tem Deus. Ele não tem casa, mas ele tem Deus. Ele não veste bem, mas ele tem Deus. Ele não tem oportunidade de sentar na mesa, mas ele está cheio de Deus. É isso que Deus quer que eu e você entendemos nessa noite. Por mais que o mundo à volta está desabando, o interessante é a presença de Deus no teu interior. Deus, quando ele instrui os hebreus a escrever a Bíblia, ela não é escrita como nós fazemos. A nossa escrita é de fora para dentro. A escrita dos hebreus é diferente. Ou seja, perdão, a nossa a gente escreve ela aqui, ó, de fora para dentro, é isso mesmo. Os hebreus não, eles escrevem de dentro para fora, porque tudo tem que começar no interior. Eles começam de dentro para fora, nós não, nós é de fora para dentro. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Começa com a sua beleza interior. Começa com a beleza primeiro no teu interior, aleluia. Começa com a mudança no teu interior primeiramente. Não adianta, meu querido, porque se Deus quer trabalhar contigo, não é no seu exterior. Se Deus quer trabalhar contigo, não é na tua finança, não é na tua casa, não é no teu carro, não é no teu filho. Deus está trabalhando no seu interior. Deus está trabalhando no interior desta igreja. Deus está trabalhando no interior do teu ministério. O que adianta eu querer ter um ministério bombástico, mas o meu interior não está bombando? O que adianta eu querer ter uma oração fantástica, mas no meu interior não está? Eu vou transparecer para alguém que eu estou cheio de Deus, que eu tenho presença de Deus, mas no meu interior não tem nada. Entenda isso nesta noite, aleluia. O Senhor está revestindo na arca de dentro para fora. O que ele quer dizer? Moisés, começa com a beleza primeiro dentro da arca, aleluia. Depois começa lá no exterior, pela parte de fora, mas o começo é dentro dela. Entenda isso. Quando o Senhor instrui Moisés a formar a arca, ele está formando o objeto, aleluia, o utensílio mais sagrado do tabernáculo. A arca é onde Deus, quando o povo fosse consultar a Deus, diz a Bíblia que na tampa do propiciatório, onde havia 2 querubins com as asas estendidas olhando para baixo, Deus desceria naquela arca e falaria com o seu povo. Uma fagulha da presença de Deus desceria naquela arca, no meio dos querubins. Outra coisa que me chama a atenção acerca dos querubins é que Deus mandou eles ficarem com as asas estendidas, um tocando para o outro, prostrado, de joelho, curvado, olhando para baixo. A presença de Deus iria descer de cima na tampa do propiciatório. Entenda isso. Deus só desce onde tem pessoas prostradas. Deus só desce aonde tem pessoas se humilhando. Deus só desce aonde tem pessoas com a cara no pó. Deus só desce aonde tem pessoas reconhecendo a sua pequenez diante da presença dele. Deus não vai descer aonde pessoas estão só olhando para cima com o nariz empinado. Não. Ele não vai descer, vai demorar ele descer. Porque quando Nabucodonosor, ele olhou para aquele reino dele e falou: tudo eu fiz, tudo eu conquistei. Uma voz do céu desceu naquele momento e falou: porque você falaste essa palavra, não reconheceu o que eu fiz na tua vida, você vai comer com os animais no campo agora. Glória a Deus. Agora tu vai para o campo, diz
Diz a Bíblia que ele se tornou um animal com as garras grandes, bico, um animal que ele andava comendo com carpicho juntamente com os outros animais durante 7 anos. Nabucodonosor, o homem que não queria se prostrar um dia, passou 7 anos prostrado, e ele só saiu porque quando caiu o orvalho, ele reconheceu, pastor Herói, foi Deus quem fez, aleluia, Deus quem fez isso tudo aqui, é Deus do céu que é poderoso. Quando isso aconteceu, aquele homem voltou à forma natural. Entenda isso, Deus só tira a crente da prova quando ele reconhece que Deus é Deus. Deus só tira a pessoa da prova quando reconhece que é ele que faz. Deus só honra ministério quando reconhece que a glória é dele. Deus só dá vitória na vida financeira quando reconhece que é ele que faz. Não é o meu e o teu atributo que faz nós crescer, que faz nós chegar em algum lugar. É os atributos de Deus, é o dom de Deus, é o talento de Deus que foi pregado quinta-feira. Só Deus. É ele quem faz. Só Deus pode fazer. Anda lá calabrando que assim. O utensílio mais sagrado do tabernáculo era a arca. Era o local onde a presença iria descer. Mas o que eu quero mais focar é que 4 argolas foram feitas. Essas 4 argolas que foram feitos 2 varais. Esses varais que foram feitos, aleluia, diz a Bíblia que 4 levitas ou 4 sacerdotes pegaria aqueles varais, um do lado, outro do outro, e levaria aquela arca da presença, aleluia. Aqueles varais simbolizavam que eles tinham que manter uma distância da arca por causa da santidade de Deus que estava sobre a arca. Entenda isso. Hoje também nós também andamos carregando esse varal no ombro, e sacerdote que não tem este varal para manter uma distância da arca, simbolizando uma reverência à santidade de Deus, o temor de tocar na arca, o temor de se aproximar dela. E muitas pessoas estão perdendo a majestade, porque a majestade não está no varal, a majestade está na arca. Quando aquela arca foi feita, mandou fazer uma bordadura em volta da arca, uma espécie de coroa. A coroa não está em quem carrega, a coroa está na arca. Essa arca representa um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Entenda isso. Quem é rei é Jesus. Quem é rei é Jesus. Quem é rei é o Senhor. É Ele que merece a coroa. Só no céu eu e você vamos ter uma coroa, mas quando nós estiver na terra, a coroa permanece na cabeça dele. A coroa que ele tem para mim e para você está guardada. Então o nosso momento de reinar não é aqui, é lá. O nosso momento de reinar não é aqui, é lá. Aleluia. Os sacerdotes pegavam aquela arca, guiava ela. Agora a arca virou o centro da adoração, do louvor. Diz a Bíblia que quando Moisés morre e Josué assume, a palavra do Senhor nos diz que Deus começa a instruir a Josué. E quando Deus instrui a Josué, o Senhor falou: Josué, os sacerdotes colocarão a arca nos ombros, e quando os sacerdotes chegarem à beira do Jordão e triscarem o pé na água, os sacerdotes que levam a água, quando eles triscarem o pé na beira do Jordão, o Jordão vai se curvar, vai abrir, as águas vão parar. Mas entenda uma coisa, Josué, não é os sacerdotes, é a arca. Não é por causa do sacerdote, é por causa da arca. Quando eles pisar, a arca vai abrir. Uma das coisas que eu acho lindo também é que a Bíblia instrui o Senhor
Senhor instrui a Josué para ele parar no meio do Jordão. Quando ele parasse no meio do Jordão, 12 homens da tribo de Israel iriam nos pés dos sacerdotes que levavam a arca, pegaria 12 pedras do meio do Jordão, levaria para a tenda, voltaria, levantava mais 12 pedras no meio do Jordão para ser testemunho de que alguém passou por ali. E quando os sacerdotes que levavam a arca saíssem daquela água, as águas se fechariam. Eu entendo uma coisa: se a arca é um tipo de Cristo, e se é o varão, aleluia, que nós temos que carregar no ombro, eu entendo uma coisa, para você entender melhor e abrir a sua mente acerca deste varão que carregava a arca. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 11, versículo 28, se não me falha a memória, ele diz assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Entenda uma coisa, o Senhor Jesus logo ele está dizendo assim: olha, ei, se você quer vir após mim, ei, tome a sua cruz aqui, ó, pega o meu jugo, carrega aqui, ó, carrega no ombro aí, aleluia. Entenda uma coisa: todo aquele que está na presença de Deus, o ombro dele vai ser calejado pela obra, sim. O ombro dele vai ser calejado pelo nome do Senhor Jesus, sim. Entenda isso. Jesus está procurando pessoas que se importam em carregar a glória dele nos ombros. Jesus está procurando pessoas que se colocam como sacerdote, aleluia, coloca a arca no ombro e diz assim: ai, eu não tenho casa, não tenho carro, eu não tenho nada, mas Jesus está sobre a minha vida. Jesus está sobre a minha vida. Quando esses estão caminhando, levando a presença de Deus, demônio se curva, demônio sai do meio, enfermidade cai por terra, casamento é restaurada, ministério é restaurado, vida é restaurada, igreja é cheia da presença. Sabe por quê? Tem sacerdote carregando a arca no ombro, tem sacerdote, aleluia, carregando a arca no ombro. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, a presença só está aonde tem pessoas levando a arca. A presença só está aonde tem pessoas que estão chorando, está se humilhando, está pagando preço, está sofrendo, mas não abre mão de carregar a arca. Quando ele fala, pastor, onde carregar o jugo, ele está dizendo uma coisa, querido. Vem cá, pastor, por favor. O jugo da época, 2 bois carregando uma carroça. Era colocado uma parte no ombro do boi de cá e no lado do outro. Os dois caminhavam assim, ó, juntinho. O peso está na carroça, mas eles estão aqui juntinho. Se um tentar para a esquerda e o outro está indo para a direita, eu tenho que forçar para cá, porque o caminho é para cá. Entenda uma coisa, o que Jesus está falando. O jugo, pastora, é para que quem está andando lado a lado aprenda com o outro. Quem está andando lado a lado aprenda com o outro. Quando Jesus fala: ei, toma o meu jugo, Jesus está falando assim: ei, coloca essa parte aqui sobre você, tu vai caminhar comigo lado a lado e você vai aprender de mim. Aleluia, você vai aprender comigo. Jesus está falando assim: eu estou dividindo com você o peso, eu estou dividindo com você esse fardo, eu estou dividindo com você essa luta, mas tu vai aprender comigo a passar por ela, tu vai aprender comigo a puxar e chegar até o final. Jesus está fazendo a parte dele em você. Jesus está fazendo a parte dele. Porque quando ele te convidou, ele falou: ei, toma aqui a parte do jugo aqui, ó. Você vai colocar o teu, eu já estou caminhando contigo aqui. O interessante é que se um dos dois bois estiver cansado demais, o outro não para, porque o outro está forte.
Jesus nunca perde a sua força nem majestade. Se eu e você enfraquecer, Jesus ainda está caminhando. Já viu que tem momento que nós anda arrastando? Já viu que tem momento que nós estamos cansados ao ponto de querer parar, mas parece que tem alguma coisa que não deixa nós parar? É porque Jesus está me arrastando e te arrastando para dizer assim: não é hora de parar, caminha mais um pouquinho. Não é hora de parar, caminha, caminha, caminha. Oh, Jesus está falando com pessoas aqui: não é hora de parar, caminha. Ele vai te ensinar, Ele vai te ensinar a passar, querido. Ele vai te ensinar a caminhar com Ele. Aleluia. É, meu querido, Ele é fiel e é lindo. Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é lindo. Ele é lindo, aleluia, Ele é lindo. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, querido. Jesus é maravilhoso. Uma das coisas maravilhosas é que quando aqueles sacerdotes, lá quando o Senhor está instruindo a Josué, eles levantam, eles pisam na água, logo o Jordão se reverencia, a não aos sacerdotes, mas quem estava sobre a vida dos sacerdotes, quem os sacerdotes estavam carregando. Entenda isso nesta noite: os demônios se curvam, não é para mim e para você, mas é por nome de Jesus que está sobre a tua vida. É pro nome de Jesus que está sobre a tua vida. É para Jesus que Ele se reverencia. Essa situação, ela vai parar quando Jesus estiver verdadeiramente em primeiro lugar na tua história, em primeiro lugar na tua vida, em primeiro lugar no teu casamento. Quando Jesus está sobre a tua vida, Ele vai abrir a água para você passar. Isso quer dizer, Ele vai criar porta onde não tem porta. Ele vai dar solução aonde para o homem não tem solução. Quando pisar o pé, por causa da presença, por causa da glória, o mar vai se abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Glória a Deus. Olha o mistério lindo. Sabe qual é, pastor Ló? Que a presença na arca, o respeito era tão grande. E logo eu entendo uma coisa: o Jordão, ele só se fechou, as águas só se fecharam quando aqueles que receberam a promessa passou. Só se fecharam quando aqueles que carregavam a presença caminhou. E sabe qual foi a ordem? Vai abrir. Para lá no meio, levanta a pedra e depois chega lá do outro lado. Sabe o que é isso, querido? Jesus é o começo, o meio e o fim. Jesus não está fazendo obra pela metade na sua vida. Jesus falou para você ir, Ele falou que iria acontecer, então está no princípio. Aleluia. Tem pessoas que estão chegando no meio e tem pessoas que estão chegando no final. Jesus tem um começo para você, Ele também tem um meio para você, Ele também tem um fim para você. Todo deserto tem começo, meio e fim. Toda prova tem começo, meio e fim. Todo vale tem começo, meio e fim. Toda seca tem começo, meio e fim. Jesus, Ele é o começo, meio e fim da tua história. Ele vai, aleluia, vai fazer você chegar no final. Aleluia, Deus. É nós que temos que entender que Deus trabalha diferente de nós, irmão. É nós que precisamos compreender que Deus tem a maneira dele trabalhar, que Deus tem a forma dele trabalhar, amado. Entenda isso. Eu ouvi um pastor falar comigo uma coisa linda: momentos de Éden, é momentos que o homem caiu, que o homem falhou. Isso aí Deus não me revelou, revelou para outro pastor, e o pastor comentou comigo, achei lindo. E momento de deserto é momento de provisão de Deus, é momento que os anjos servem, é momento que os anjos do Senhor estavam lá. Jesus estava no deserto, os anjos o serviram, aleluia. E Jesus não caiu no meio do deserto, mas o homem no Éden
verdade, comendo do bom e do melhor ele caiu. Nós temos que entender essa coisa. Jesus, ele tem maiores vitórias, é quando o homem está na prova. Ele tem maiores intimidade, é quando o homem está na prova. Ele tem melhores surpresa, é quando o homem está na dificuldade. Ele está falando para você, tem algo novo de Deus para surpreender o teu coração nessa história. Tem. A palavra do Senhor nos diz que os sacerdotes filhos de Eli estavam desconcertados. Houve uma guerra contra os filisteus. No momento em que o povo estava perdendo a guerra, eles falaram bem assim: vai lá e busca a arca. Quando aquele povo pegou a arca para levar para a guerra, os tamborins começaram a tocar, sonido de corneta, de buzina. Os filisteus logo olhou de longe e disse assim: perdemos essa vitória, porque o Deus deles desceu lá. O Deus deles agora está vindo com eles. Agora nós estamos ferrados. Aqueles homens, meu pastor, eles temeram o Deus de Israel. Eles temeram o Deus, aleluia, que deu tanta vitória para eles quando eles levaram a arca. Mas para a surpresa de Israel, por causa do desconcerto de Israel, por causa da falta de reverência de Israel, aquele povo perdeu a vitória e perderam a arca da presença. O objeto de mais adoração, que mais trazia um direcionamento para o culto, onde Deus falou que descia a tampa do propiciatório, agora tinha perdido por causa da irreverência. Só para você entender que é eu e você que precisamos buscar a Deus mais do que nunca. Que é eu e você que precisamos nos curvar e se prostrar diante dele mais do que nunca. A palavra do Senhor nos diz que o povo dos filisteus venceu a guerra, levou a arca como despojo de uma grande vitória. Eles levaram a arca para dizer: ué, cadê o Deus deles? Cadê o Deus de Israel? Olha a arca deles aqui. Isso aí é despojo nosso. Vamos colocar diante do nosso Deus. Vamos colocar diante de Dagom. Essa vitória foi Dagom que nos deu. Mas para a surpresa deles, aleluia, e para nós abrirmos mais a nossa mente, Deus não só ganha vitória com a gente, não, irmão. Deus não só ganha vitória quando nós estamos levando a arca, não. Porque se eu e você não quiser levar na arca o Senhor Jesus, a presença dele, diz a Bíblia que no outro dia de manhã, Dagom estava caído com a cara em terra diante da arca. Aqueles homens levantaram de manhã, levantou novamente o Deus Dagom. Diz que no outro dia, aquele Deus deles, Dagom, agora ele estava prostrado de bruços diante da arca. Eles logo ficaram atormentados novamente. Levantou aquele Deus Dagom deles, aleluia. E no outro dia, Dagom estava com as duas mãos cortadas. Entenda uma coisa: Deus é Deus sem eu e você da mesma forma. Deus faz a grandeza dele aparecer da mesma forma. Deus faz o nome dele ser glorificado da mesma forma. Entenda isso. É nós que temos que correr atrás da presença. É nós que temos que nos importar em descer, para nos encher da presença. Deus estava fazendo o nome dele conhecido da mesma forma. O povo lá dos filisteus ficaram apavorados, irmão. Aquela arca ficou na mão dos filisteus 7 meses. Mas eu vou te falar, foi os 7 meses piores da existência de Israel. Nem Davi guerreando contra os filisteus trouxe tanto terror como aquela arca. Aquela arca encheu aquele lugar de rato, encheu aquele lugar de úlcera, encheu aquele lugar de enfermidade. Por quê? Porque pessoas estavam tentando, aleluia, se glorificar em cima do Deus de Israel. E ninguém toma a glória dele acabou. A honra é dele, acabou, querido. E aquele povo querendo tirar mérito em cima da presença. Deus não dá mérito para o homem na presença, não. O dom é dele, a unção é dele, o pregador
pregador é dele, o cantor é dele. Se não for Deus na nossa vida, não tem unção, não tem pregação, não tem graça, não tem casamento, não tem transformação. E ele, sem eu e você, ele vence guerra, ele mostra o nome dele, ele deixa o nome dele ser glorificado. Entenda isso nesta noite. Aquele povo ficou atormentado, olhou um para o outro e falou: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Aqueles homens anciãos, sacerdote deles, falou bem assim: olha, pega ouro, funde os ouro no desenho da úlcera, no desenho dos ratos, coloca sobre aquela arca, num carro de boi ali, novo, e dá glória ao Deus de Israel. Sabe qual é o segredo aqui, Douglas? É que a arca calada, Deus arrancou glória dos adversários. A arca sem se movimentar nem nada, o povo olhou e falou: rapaz, manda essa arca embora, mas dá glória ao Deus de Israel. Glorifica ao Deus de Israel. Por onde aquela arca estava passando, por 2 cidades a mais, pessoas ousaram olhar dentro da arca, foram fulminados 70 de uma forma só. Sabe por quê, querido? Só quem quer carregar os varais aqui, ó, no ombro, pode levar a arca da presença sem morrer, sem parar no meio do caminho. Aquela arca foi colocada em uma cidade lá de Judá. 20 anos ficou esquecida. 20 anos, pastor, a arca ficou escondida. 20 anos a arca ficou esquecida da visão do povo de Israel. Mas quando Davi foi reinar, Davi colocou no coração dele: tem que buscar a arca. Nós vamos buscar a arca. Davi, ele foi buscar a arca e fez semelhante ao que os filisteus fizeram. Pegou um carro de boi, colocou a arca, estava trazendo a arca. Olha o que Deus faz, irmão. Algo que nós não entendemos. Olha o que Deus fez. Permitiu que uma pedra no meio do caminho aparecesse. A arca tombou e caiu. Sabe por quê? Deus não queria Davi cometendo o mesmo erro dos filisteus. Deus não queria que viesse a acontecer a mesma coisa que aqueles homens que não tinham Deus estavam fazendo, carregando a arca de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus não queria que Davi fizesse aquilo. Então Davi, quando levou, a arca estava tombando. Um jovem chamado Uzá, ele morreu por tocar na arca. Entenda isso, irmão. O Senhor não quer que eu e você cometemos o mesmo erro 2 vezes. O Senhor não quer que nós venhamos andando cometendo o mesmo erro. Ele quer que nós busquemos agora. A presença é diferente. Ele quer que você agora se humilhe, é diferente. Ele quer agora que nós viemos buscar ao Senhor de uma forma que ainda não havíamos buscado. Aleluia, aleluia. O Senhor não quer aquele negócio de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Davi, ele foi buscar instrução para Deus. Ele passou 3 meses buscando a instrução do Senhor. O Senhor deu uma instrução para ele. Davi entendeu: é necessário os varão para buscar. É necessário o sacerdote carregar a arca no ombro. Aleluia, entenda isso. Quando Davi entendeu, presbítero, aleluia, que a arca era carregada no ombro, aleluia, aconteceu uma coisa: o avivamento chegou, porque estava levando a arca de uma forma correta. O avivamento chegou, porque a arca agora era conduzida de uma maneira que agradasse a Deus. Entenda uma coisa: Deus está falando para mim e para você. Você quer glória? Você quer poder? Você quer que Deus manifeste o sobrenatural dele sobre a tua vida? Ele começa a levar a arca da forma correta. Começa a levar a arca da forma correta, e Deus vai fazer o milagre chegar na tua vida. Aleluia. Calabrando. Vem cá aqui, meus 2 sacerdotes aqui. Segura aí, eu instruí eles aqui, irmão.
Olha os sacerdotes carregando a arca, ó. Uns varais muito maior do que esse daqui, a arca no meio, ó. A arca da presença no meio. A glória descia sobre a arca. E a glória que descia sobre a arca, aonde iria caminhando, labrando, calabrandar, o milagre estava acontecendo. Tu está entendendo? Tu está entendendo? O milagre de Deus vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quando nós calabrando, colabrandar, dê valor para a presença, dê valor para a presença. Aleluia, aleluia, obrigado. Deus está falando uma coisa, minha pastora. Quando eu estava no monte orando por essa palavra, pastor, o Senhor falou para mim a seguinte forma: filho, a minha igreja tem que direcionar a arca da forma correta. O meu povo tem que direcionar a arca da forma correta. A arca não é carregada de qualquer forma, porque é a presença que desce no meio dela. Quando você está verdadeiramente adorando o Senhor Jesus, a presença dele toma a tua vida, toma a tua casa, toma esta igreja. É a presença, é a presença, é a presença de Jesus. Então, aonde você glorificar o nome dele, quer dizer uma coisa: eu estou levando a arca, eu estou levando a arca, eu estou levando a arca, e a presença dele vai fazer. Eita, Deus poderoso do céu e da terra. Para nós orar, você vai fazer a arca, e dentro da arca você vai colocar o testemunho que eu te der. Que maravilha! Primeiro carrega a arca, depois vem testemunho. Primeiro leva a arca no ombro, minha pastora, depois vem testemunho. Aleluia. Primeiro carrega a arca, depois você vai poder dizer assim: o Jordão abriu quando eu estava carregando a arca. Glórias a Deus, aleluia. O milagre aconteceu quando nós estávamos carregando a arca. O primeiro testemunho que tem dentro da arca é quando ninguém acreditava em Arão, ninguém estava dando nada para Arão, e Deus falou: ei, coloca uns varal ali que eu vou confirmar. Aleluia. Eu quero confirmar o ministério daquele que eu dei um chamado. Quando tirou a vara de Arão, a única que floresceu, Deus falou bem assim: ei, essa vara de Arão põe dentro da arca, porque vai ser memorial da minha presença, porque eu o escolhi. O Senhor está falando nesta noite: não se preocupe, não se preocupe, porque tem milagres que Deus confirma, mas Deus esconde para ninguém ver, pastor Elon. Quando Deus confirma ministério, ninguém entende, ninguém compreende. Sabe por quê? Está guardado por um momento determinado por Deus. Mas uma das coisas eu sei: o testemunho de que Deus escolheu Arão estava todo o tempo dentro da arca, e Arão também carregava, aleluia. Mas dentro dessa arca tem meu testemunho. É nessa arca que, aleluia, que tem o testemunho que ele me chamou também, que ele me escolheu também. Só pode carregar a arca, só tem presença quem Deus escolhe, quem Deus chama. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu, ele te chamou. Calabrando, calabrando. Sabe o que mais tinha dentro da arca? As tábuas do testemunho, os mandamentos, as ordenanças. Sabe o que tinha dentro da arca? Aquilo que ele falou para Josué: Josué, ei, não medita nesses mandamentos de dia e de noite. Josué, medita nele a todo tempo, Josué. É esses mandamentos que vai destruir. Esses mandamentos vai te ensinar arte de guerra. Esses mandamentos vai ensinar você a controlar esse povo. Esses mandamentos vai te ensinar no casamento, vai te ensinar na família. Esses mandamentos vai te ensinar no meio da sociedade. Entenda uma coisa: quem carrega a arca, ele é instruído pelo Senhor. Tem mandamento de Deus para ele, tem ordenança de Deus para ele. Mas também eu quero te dizer uma coisa: tem uma das coisas que é muito forte nesses mandamentos, aleluia. Ei, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Eu vou falar de novo, porque o Senhor me deu algo forte aqui. Eu te colocarei
por cabeça e não por cauda. Você vai andar por cima e não é por baixo. Eu vou falar para você mais claro isso aqui. Eu te tenho como cabeça, eu não te tenho como cauda. O Senhor está falando. Quando você está sendo humilhado, você é cabeça, o outro é cauda. Quando ninguém acredita em você, tu é cabeça, o outro é cauda. Quando ninguém quer dar crédito, você é cabeça, o outro é cauda. Sabe por quê? A todo aquele que se humilha para o Senhor, todo aquele que é humilhado no meio de todos, Deus fala assim: eu vou te exaltar porque você é o cabeça. Meu Deus. Sabe o que mais a presença levava, irmão Marcos? Uma botija de maná. Todos os tempos que aquele povo lembrasse da arca, eles iam lembrar de uma coisa, pastor. Se na terra de Canaã não tem mais maná, se o trigo faltar, Deus vai prover alguma coisa. Glória a Deus. Se faltar alimento, Deus vai prover alguma coisa. Aleluia. Se a escassez vir, o maná veio, Deus vai mandar alguma coisa. Deus vai prover alguma coisa na minha vida e na sua vida. Está entendendo, irmão? Então segura o maná, labrando a cozinha. Deus está mandando maná, labrando a calabrador. Maná, ele vem na medida certa. Maná, ele vem na dosagem certa. Sabe o que é o maná, irmã? É quando de repente Deus manda um pão bem assim, ó. A irmã come do pão, mas o pão vai embora. Aí, meu Deus, mas o que é isso? Aleluia. É porque o pão vem, vai. Mas não vai faltar. Deus está falando aqui. O pão está vindo aí. Mas todos os dias Deus tem uma porção de maná para você. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Da graçura a Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu desde sexta-feira, Deus me deu essa mensagem falando acerca da arca. Eu fiquei orando ao Senhor nessa manhã. Eu fui orar a Deus. E eu fico observando que Davi, ele cometeu um erro já ouvindo toda a história. Davi cometeu um erro sabendo. E mesmo assim Davi ousou em querer levar a arca, sabendo o que tinha acontecido com seus adversários filisteus. E o Senhor muito me chamou a atenção, porque nós, irmã Miguelina, como igreja, nós estamos como muitos testemunhos no meio da sociedade de homens e mulheres que estão caindo, de homens e mulheres que estão perecendo, de homens e mulheres que estão se prostituindo, de homens e mulheres que estão se vendendo, de homens e mulheres que não têm mais o pudor, de homens e mulheres que não têm mais a reverência, que não têm mais o respeito a Deus, de homens e mulheres que estão fazendo o culto de Deus de qualquer forma, de homens e mulheres que estão pregando a palavra de qualquer maneira. O Senhor chamou a minha atenção e falou: filho, não comete o erro que muitos estão cometendo com a minha presença. Filho, não comete a mesma coisa. O Senhor está alertando a igreja nesta noite. Tem pessoas aqui que estão cometendo o mesmo erro que viu alguém cometer. Deus te mostrou por lição.
Deus te mostrou por aprendizado. Deus está nos ensinando, irmão. Não tem uma das coisas mais importantes que Deus quer de que nós carregue a presença dele. A maior alegria de Deus é quando você entra em um espaço, você entra na tua casa, você chega no meio de pessoas drogadas, você chega no meio de pessoas e dá um testemunho verdadeiro, porque a presença de Deus está sobre a tua vida. O que aterrorizou aquele povo, querido, sabe o que é? É porque ele sabia que aquele povo carregava uma arca no ombro, e quando aquele povo carregava aquela arca, que aquela arca ia com eles, a vitória já era tida pelo aquele povo, porque simbolizava que Deus estava no meio daquele povo. Deus novamente, Ele quer se manifestar no meio do povo dele, querido. Deus não quer ser um boneco de prateleira, Deus não quer ser um boneco, aleluia, que nós venhamos mexer com Ele como nós queremos. Deus não é um fantoche que nós manipula. Ah, Deus tem que ser assim, tem que ser assado. Se for assim, não quero. Se for assim, eu não quero mais estar na tua igreja. Ah, não quero mais saber de igreja. Ei, meu querido, Deus não é um fantoche, não. Deus é o nosso Criador. Deus é o dono de tudo nessa terra. Deus que fez os céus, Deus que fez o mar, Deus que fez os animais. Ele que te deu a condição de trabalhar, Ele que está te abençoando financeiramente. Foi Ele que te deu o filho, Ele que te deu essa veste para vestir. Deus não é qualquer um, Deus não é qualquer pessoa. Deus, Ele é tudo em nós, Ele é tudo em todos. É Deus quem vai fazer algo novo na minha vida e na sua vida. Está na hora da igreja vir para a casa do Senhor, porque ama a presença. Está na hora da igreja vir para a casa do Senhor, porque quer mais dele. Está na hora da igreja orar, porque quer ver a manifestação do poder, porque quer ver a manifestação da grandeza. Não porque o casamento precisa ser sarado, não porque o filho precisa ser liberto. Isso tudo aí é consequência na vida daqueles que carregam a presença. O milagre chega aonde tem arca. Então entenda uma coisa: muda a tua oração, muda a tua oração, muda a tua oração. Busque mais a presença, clame mais, adore mais a presença de Deus. Ele vai melhorar, ele vai melhorar, vai mudar a tua história, vai mudar teu casamento, vai mudar a tua vida, vai mudar essa igreja. No momento que nós verdadeiramente nos prostrar para adorar. Eu quero convidar o louvor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Verso fiel. Ei, Andrei, vem cá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória santo, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel. Abraça você. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra do céu. Glória a Deus. Meu Deus, Glória santo. o que Deus está fazendo na vida desse jovem? Aleluia. Glória a Deus. Jesus é labrando o cavalo. O Senhor me mostra uma tristeza muito grande no teu coração. Está labrando. Aleluia. Mas no meio dessa tristeza o Senhor fala para mim, bem assim: filho, permitiu essa tristeza para ele novamente voltar a me sentir. Permiti decanda labrando calabrandos, para novamente ele voltar a me adorar. Alabriando calabrandos, alabriando que é séria. O Senhor decanda açúcar, ele fala ao meu coração que houve um momento labrando açúcar que você ficou só assim na tua mente: Senhor, me socorra. Senhor, me socorra, Jesus. O que é isso? O que é isso? Eu não quero estar assim. O Senhor me chamou para algo grande, decanda açúcar labrandou, e eu não posso estar assim, decanda labrandou. O Senhor decanda açúcar labrandácia. Ele estava ouvindo, decanda labrandoa. E para você entender, decanda labrandácia, que Deus está te levando a um novo grau de intimidade. Ele manda te dizer assim: ó, o peso da arca no teu ombro aí, ó. Olha o peso da arca. Está labrando que é assim. Aleluia.
Mais forte, Jesus. A arca é mais forte. Se coloca de pé, por favor. Você pode se diminuir para que a arca que está sobre a tua vida possa aparecer. E diminuarei, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti.